Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar 2 procuradores sobre o papel do Ministério Público na sociedade brasileira. Vou conversar com o Dr. Cláudio Soares Lopes, Procurador-Geral do Rio de Janeiro, que também preside o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, e com o Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Dr. Oswaldo Trigueiro. Vou começar. A gente sabe que com a Constituição de 88, o Ministério Público ganhou uma relevância toda especial. Eu queria que o senhor começasse a nossa conversa falando sobre a missão institucional dada pela nova Constituição ao Ministério Público. Realmente, o Ministério Público, com o advento da Constituição Federal, ele ganhou um perfil bem diferente. Eu até diria para você que o perfil do Ministério Público brasileiro ele é diferente de que ocorre em quase todo o mundo. O número de atribuições que o Ministério Público tem hoje, com isso ele se transformou no grande defensor da sociedade. Porque, na verdade, o Ministério Público ele sempre foi muito mais conhecido pela sua vocação na atuação na área criminal. Entretanto, a atuação do Ministério Público hoje na defesa dos direitos coletivos, na defesa do idoso em situação de risco, da criança e do adolescente, os direitos coletivos do consumidor, proteção ao meio ambiente, faz com que a nossa instituição hoje realmente tenha um papel diferenciado para a sociedade. E, doutor Oswaldo, o senhor acha, como é que o senhor avalia desde 88 até hoje o desempenho do Ministério Público nesse transcurso da nossa história? Eu diria que demos uma evoluída boa. Acho que a partir de 88, com a Constituição Cidadã, o olhar da instituição ela passa para o lado social. E, num primeiro momento, acho que a instituição até ela não estava muito preparada estruturalmente para poder abarcar com tantas atribuições. Mas a gente foi se moldando a partir das necessidades e, eventualmente, algumas situações foram justamente muito bem discutidas internamente na classe, o que fez com que a gente amadurecesse esse modelo de instituição. E hoje eu acho que é uma das grandes instituições ao lado da igreja, ao lado de outras tantas instituições. Eu acho que ela representa muito bem a população brasileira. E vocês estão no centro de uma polêmica, né? Há uma proposta de emenda à Constituição tramitando na Câmara dos Deputados em que propõe restringir o poder investigatório do Ministério Público. Aliás, há até uma dúvida se vocês teriam ou não constitucionalmente dado a possibilidade de exercerem o poder investigatório. Doutor Cláudio Lopes, queria que o senhor se posicionasse sobre essa questão. Essa questão, a meu modo de sentir, é muito tranquila. O Ministério Público não pretende substituir a polícia. A função de investigação ela é primordialmente da polícia. Agora, o que nós pretendemos é ter a oportunidade, em algumas situações excepcionais, de ter o direito de poder fazer essa investigação. Então, eu posso te dar alguns exemplos que eu acho que são bastante elucidativos. Eu lembro que em 1993, no Rio de Janeiro, e na época eu tive essa oportunidade de participar diretamente, havia um envolvimento, lamentavelmente, um número infinito de policiais com o jogo do bicho. E foi a atuação direta de promotores naquela investigação que fez com que se descobrisse aqueles livros caixas do então contraventor Castor de Andrade, o que levou realmente, que possibilitou a descoberta dos crimes, sem que naquele momento talvez fosse um pouco difícil. Agora, num exemplo muito recente no Rio de Janeiro, nós tivemos uma situação no interior do estado em que, lamentavelmente, um delegado ele estava extorquindo uma série de comerciantes e pessoas na cidade. E a quem a população naquela cidadezinha pequena, e se nós imaginarmos isso em termos de Brasil, isso no Rio de Janeiro, foi procurar naquele primeiro momento, foi a pessoa que iniciou as investigações, foi o promotor de justiça. Eu quero crer que se isso não fosse possível, isso teria acarretado um prejuízo enorme. E o que se pretende é isso. Nós não queremos suprimir a atuação da polícia. Acho que a polícia ela tem essa função principal, primordial. Apenas em algumas situações que, ou por ineficiência, ou por omissão,
ou mesmo por envolvimento, a sociedade não pode ficar privada nessas situações de ter um órgão legitimado como o Ministério Público para fazer essas investigações diretas. E, digamos, a ação no sentido de deflagrar um processo investigatório próprio dependeria apenas do titular, do promotor? O promotor, veja, uma vez ele tendo ciência que está acontecendo um fato, eu acho que isso cria muita polêmica, mas isso é uma exceção. Quero deixar bem claro, é uma exceção. Ou seja, ele não deveria participar em todos com no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, praticamente todas as nossas investigações são realizadas em conjunto com a polícia. Todas. Doutor Oswaldo, essa questão será dirimida pelo Supremo Tribunal Federal? Pelo Supremo. Eu acho que o Supremo é que, de fato, vai ser o divisor de águas. Cláudio colocou muito bem, nós não estamos querendo tirar o poder de investigação da polícia. Pelo contrário, eu acho que em todos os estados a relação polícia-MP é muito boa, ela é salutar, ela é resolutiva. Agora, é evidente que há alguma situação de jogo de interesse que a gente tem que sempre purificar esse ambiente. E isso a gente vem justamente com um debate aberto, sincero entre polícia e Ministério Público. Há uma cultura, a questão da subcultura policial, de sempre se entender que a polícia poderia estar inferior a algum patamar, que é da magistratura, que é do Ministério Público. Mas eu acho que cada um constitucionalmente tem seu papel, e o papel muito bem definido. Eu acho que coordenar as investigações é uma coisa, presidir o inquérito policial é outra. Se a gente observar, a polícia ela foi preparada para a questão técnica, para a questão tática. Ou seja, o Ministério Público não cabe a um promotor fazer um mandado de busca e apreensão, fazer atos de diligência policial. Isso é próprio. Mas eu acho que há uma confluência interessante na medida em que há uma vocação própria. Os crimes contra a administração pública, corrupção, colarinho branco, situações que a gente sabe que a instituição está bem preparada. Então, por que não contribuir? Eu acho que a sociedade já demonstrou isso muito bem. O que nós esperamos, até complementando, desculpa, Oswaldo. Claro. O que eu acho que a gente tem que deixar bem claro é que a gente não pode permitir que a sociedade ela se veja privada em algumas situações de ter um outro organismo, um outro órgão que possa resolver algumas situações que não podem, simplesmente em razão de uma discussão que às vezes parece corporativa e não fazer com que determinados crimes fiquem impunes, determinadas pessoas se vejam impunes só porque determinado organismo, por algum motivo, não teve aquela capacidade de resolver aquela situação. E é isso que a gente quer evitar. Agora, uma coisa que eu achei muito salutar, e a gente tem visto isso, uma tendência boa do Supremo, é de fato, não ficar uma coisa desregrada. Isso. Eu acho que é interessante que o Ministério Público possa ter também alguns regramentos em relação à investigação. Essas balizas fazem com que dê ao próprio cidadão uma segurança maior, nessa questão de impulsionar a investigação pelo MP. Então, acho que vai bem esse caminho que o Supremo tem traçado, onde se quer colocar baliza, regras, normatização dentro do ambiente de investigação pelo Ministério Público. Nós esperamos realmente que o Supremo, como já vem acenando, já vinha antes, já começou de novo a acenar, ele realmente afirme essa possibilidade, mas como disse o Oswaldo, e nós não somos contrários, com regramentos. Eu acho que a regra é boa para todos. E os senhores sentem no ambiente político, da parte de alguns setores, uma certa tentativa de esvaziar o Ministério Público, reduzindo seus poderes de fato? Olha, eu acho que, na verdade, não há esse sentimento. Nós temos que trabalhar de forma positiva, né? Temos que trabalhar com o macro. Pode ter em qualquer instituição, pode ter um ou outro que tem alguma coisa contra o Ministério Público. Mas o que nós imaginamos é que o parlamentar eleito pelo povo, enfim, aquele parlamentar que quer realmente fazer alguma coisa pela sociedade, ele não tem nenhum interesse contrário ao Ministério Público, nem pode ter. Eu acho que o Ministério Público, pelo contrário, ele tem se mostrado um grande aliado da sociedade e até mesmo dos políticos. Quantas e quantas vezes o Oswaldo deve ter
essa visão lá na Paraíba, como acontece no Rio de Janeiro, nós somos procurados por todo tipo de segmento político, quer, às vezes, quem está no poder, uma oposição, em busca do auxílio do Ministério Público para resolver uma série de problemas que não necessariamente criminais. Até porque o Ministério Público, se de um lado, muitas vezes, ele promove ações penais ou até ações de improbidade contra um ou outro político, mas a grande atuação da massa de promotores em áreas sensíveis tem sido um grande aliado dos governos e também até daqueles que são, às vezes, eventualmente, politicamente contrários aos governos. Eu diria, Cláudio, que é até uma postura equivocada. Eu acho que o Congresso, ele foi muito feliz em 88 ao conferir, não é, todas essas gamas, não é, de atribuições e pôde permitir o avanço institucional. Eu acho que é esse mesmo Congresso que tem, em bom tempo, debatido. Eu acho que temos que apurar um pouco, né, o que vai no pensamento da polícia, de suas representações, mas eu acho que o foro próprio do debate é esse mesmo. Congresso Nacional com discussões, vamos dizer, consistentes, e a gente poder entender qual é o papel desta casa, fazendo com que instituições de controle como o Ministério Público possam atuar de forma parceira, ao lado, evidentemente, da polícia. Agora, os senhores não acham que, como cidadãos, que a polícia brasileira precisa de maior controle efetivo? A polícia brasileira mata muito, muito além do que deveria matar. Eu acho, Cláudio, até me permite, eu estou passando uma situação interessante na Paraíba, em que entramos com ação direta de inconstitucionalidade. Um aspecto interessante, observe, na Constituição nossa... Em relação a quê? A questão policial, essa questão do controle, corregedoria. Lá existe uma lei que diz o seguinte: você tem que aguardar o processo criminal para que o processo administrativo disciplinar ele possa acontecer. Isso, evidentemente, é terrível, porque a gente sabe que o processo administrativo, as punições são muito brandas, e nisso a gente tem o movimento prescricional rápido. Enquanto que na área criminal a gente sabe, até pela questão de todo o processo penal causticante, demorado, recursos, a gente vai demorar muito mais. Então, nenhum policial, basicamente, é punido administrativamente ou disciplinarmente. Então, são essas correções, ao lado, evidente, de um controle externo eficiente, que não é simplesmente você chegar numa delegacia e ver que a viatura não presta ou não tem computador, não. Mas eu acho que o grande controle é você entrar exatamente nos armários. É você verificar as cifras negras. Foi preciso um ADIM para questionar por quê? Porque justamente a Constituição, não é, nossa, ela teria esse desvirtuamento. Ela dava à questão do processo administrativo essa situação, evidentemente, de possibilidade, vamos dizer assim, de um poder maior de fogo do processo administrativo disciplinar. Então, foi dada entrada no Tribunal de Justiça da Paraíba com essa ação direta de inconstitucionalidade, é uma lei estadual, e estamos aí, evidentemente, buscando, junto com a Constituição, trazer à normalidade esse movimento. Mas o que eu quero deixar claro é que a palavra de ordem para o Ministério Público é buscar a integração com a polícia. E, por outro lado, também, nós somos amplamente favoráveis que cada vez mais a polícia se estruture nacionalmente, em todos os estados, a Polícia Federal, enfim, para que ela possa realmente realizar bem aquela atividade constitucional que é a sua missão. Então, por exemplo, existe no Rio de Janeiro,